Ageu, no capítulo 2, e o versículo 9 diz assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Pecador, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em tua luz. Meu nome é Silvio Engadino dos Santos. Eu aceitei Jesus no ano de 1960. Zenilda Mendes de Souza Leal, neta da irmã Vicência Maria Mendes. Eu me chamo Terezinha Queiroz da Silva, sou filha de José Pereira da Silva e de Josefa Queiroz da Silva. Eu aceitei Jesus no ano de 1965, no dia 7 de fevereiro. Pastor Antônio da Silveira Guerreiro, nascido em 18 de 10 de 1958, no estado do Pará. Em 2017, nós começamos a pastorear na cidade do Ingá. Sou presbítero Everaldo, sou cristão desde 2001, que aceitei Jesus nesta igreja, com o pastor Severino Lucena. Me chamo Daniel Cassimiro da Silva Júnior. Eu nasci de novo no dia 18 de fevereiro de 2019. Minha avó aceitou Jesus e o meu avô, o esposo da minha avó, ele não aceitava crente na família. Então passou a perseguir a minha avó. Batia muito porque ele dizia que crente era catimbozeiro. Então ele chegou a perguntar à minha avó se ela ia decidir ficar com ele ou ficar com esse Deus dos crentes. E ela falou que ia ficar com Jesus. Eles eram de Umbuzeiro. Comprou uma casinha, ela vendeu tudo o que tinha lá, os animais, deixou tudo. Aí foi pedir permissão ao delegado da cidade. O delegado ainda disse: Dona Vicência, a senhora vai abandonar tudo que é seu? Ela disse: vou, porque em primeiro lugar eu fico com o meu Deus. Os cultos passaram a ser realizados na casa da família Marinho, pelos irmãos Abel e Daniel. Não conheci o irmão Daniel nem o irmão Abel, mas conheci o pastor Ribanceira na congregação que era ali no bairro do Tijolo Cru, aonde eu aceitei Jesus como meu Salvador. A minha irmã mais nova veio me buscar para que eu fosse assistir o culto. Eu disse: eu não vou agora, eu só vou quando for cantar o último hino do coral. E quando estava cantando o último hino do coral, como dava para eu ouvir da minha casa, aí eu me levantei, fui para a janela da igreja, a minha irmã pegou no meu braço e disse: o seu lugar é aqui. Aí me sentou no banco da igreja. E ali eu fiquei ouvindo o último hino que o coral estava cantando. Aí o pastor fez o apelo. Nessa noite entregaram 7 pessoas para Jesus. E até agora, pela graça de Deus, somente eu permaneço. Eu aceitei Jesus, eu morava em Serra Verde. Então eu aceitei Jesus, vim para aqui. A igreja não era aqui, a igreja ali em Tijolo Cru, né? Então eu gostava muito, o pastor também era um pastor muito bom. Ele ia lá para casa, botava aquele projetor de som em cima da casa, mas era uma bênção do céu, né? Naquele tempo eu ia ali para Riachão, aqui de pé. Almoçava em casa, na escola dominical. Depois que eu almoçava, saía de pé e voltava 9 horas da noite. Ensinava a igreja, na igreja eu era quem ensinava. Não tinha igreja, era uma casa, mas enchia de gente, né? Cheia de gente. Aí eu permaneci, daquele tempo para cá, até hoje, em nome de Jesus, nunca dei um tombo para fora. Também aqui dentro da Assembleia. A Assembleia lá embaixo de Rio Cru, quando foi lá, aí foi comprado aqui, essa terra aqui. Pelo pastor Francisco Pacheco de Brito. Vinha de trem realizar cultos na casa dos irmãos, porque não tinha pastor, não tinha templo, então era realizado cada casa de irmãos. Depois, a igreja comprou um terreno aqui, onde hoje é o presídio. E depois disso,
a pedra fundamental foi plantada lá. Mas depois resolveram trocar o terreno de lá com esse terreno aqui. Os irmãos ajudavam na construção, as esposas e os filhos de cada irmão ajudavam carregando. Como eu ajudei, carregando tijolos, carregando barro, carregando água, e foi assim. Agora havia uma necessidade de erguer um segundo templo. Já fazia quase 60 anos de construído e já havia algumas necessidades e nós vimos que havia um desejo, e não só um desejo, mas também uma necessidade de um templo maior que viesse acomodar melhor os irmãos. Primeiro eu quero destacar aqui a importância do pastor Osiel, quando ele comprou essa casa de trás do templo. Sem essa casa nós não tínhamos como fazer o templo com o tamanho que nós temos hoje. O pastor me colocou de encarregado dessa obra. Então, desde o início, eu comecei a anotar todas as datas, todas as coisas. Me fez lembrar agora que começamos a demolição, mas havia o aniversário do meu pai. Eu fui lá, 90 anos, quando eu voltei com 30 dias, meu pai falece. E aí já tinha começado a demolição. Quando eu estava no Pará, o pastor Daniel Nunes me ligou, que queria vir aqui ver como estava. Eu disse, tudo bem, quando eu chegar aí, eu ligo para o senhor que cheguei. Na semana seguinte, na segunda-feira, chegou ele, pastor Severino Lucena. Eu pude entender que ele tinha vindo assim para dizer, olha, para isso aí, né? Porque há um prejuízo com essa casa pastoral em cima, ela é nova e foi feito investimento. Mas quando ele viu, já estava a casa pastoral de cima praticamente já destelhada, parte das paredes já demolida. Aí ele coçou a cabeça e disse, agora não tem mais jeito, pode continuar. Construção, quando nós estávamos na construção aqui, a gente teve um acidente com o jovem Daniel Júnior. Tiramos as telhas e começamos a tirar a madeira. Aconteceu que a gente tinha 3 quartos do lado da rua. Aí no último quarto a gente abriu, tinha a janela e a gente abriu, fizemos uma porta, né? Abrimos o buraco da janela, aproveitamos e fizemos uma porta para jogar o entulho. A gente já tinha também começado a derrubar algumas paredes. Aconteceu que houve um descuido da minha parte e eu vim a cair. Que em torno de 3 metros. Eu vim a cair e meu fêmur esquerdo bateu no muro. E nesse impacto eu quebrei o fêmur. Foi livramento, porque o impacto todinho, se eu não tivesse batido com minha perna, o impacto tinha sido nas minhas costas, no chão, né? A minha parte da minha cabeça aqui e as costas. E Deus me deu um grande livramento naquele dia. Aí depois veio as máquinas, né? As máquinas da prefeitura veio para demolir todo o templo, que havia uma casa muito grande aqui, um primeiro andar, que deu muito trabalho na demolição desse templo. Nós não tínhamos recursos, na realidade, mas pela fé a gente foi construindo. O prefeito da época mandou aqui o engenheiro para nos dar um auxílio, para orientar, perguntar a planta, e quanto nós tínhamos em caixa. Ele disse, pastor, o senhor para começar essa obra, vocês têm que ter no mínimo 150 mil reais. E eu sorri, ele disse, o senhor sabe quanto é que nós temos? Nós não temos um centavo. É pela fé. Eu disse, pastor, não existe isso. Digo, existe sim, porque é o Deus. Aleluia, glória a Jesus. O nosso Deus é o dono da obra. No meio da nossa construção, quando as paredes estavam assim a 1 metro, metro e meio, a Covid estourou aí, né? A Covid. Nós fizemos uma parede aí na frente e ninguém via que a gente estava trabalhando aqui. Eu passava o dia aqui, chegava em casa só para almoçar. A senhora se sente ao ver aquela igreja antiga, pequena que tinha, e comparando a essa igreja grande? Eu me sinto honrada pelo trabalho do Senhor ser realizado aqui. Honrada em contribuir com o meu trabalho, com as minhas orações. Isso é um privilégio que eu tenho e eu tenho muito que agradecer a Deus. Eu hoje me sinto realizado e feliz, como sei que toda a igreja de Ingá. Temos muito que agradecer ao pastor Guerreiro, né? Foi um homem de Deus, um homem de construção. Todo o dinheiro que entra, todo o recurso que foi doado para essa obra,
o pastor Guerreiro tem aplicado na construção. É um homem que dedicado a isso. Eu digo, Senhor, não leve a minha vida enquanto eu não vejo essa igreja pronta. E estou vendo. Até aqui Deus não levou ainda, mas estou esperando. Ele é bom. Deus é bom. Somente Deus faz um trabalho desse. É uma sensação de gratidão a Deus. Gratidão a Deus. De ver o nosso esforço juntamente com a igreja. E agradecemos a todos que contribuíram, todos que oraram, a todos que nos apoiaram, a todos que nos deram a mão. Que o Senhor seja bênção na vida de todos.